Para Max Weber, a política é a liderança ou a influência sobre a liderança de uma organização política. Eu falo uma coisa, vocês fazem a coisa. Isso é política. Você me fala uma coisa no meu ouvido, eu falo essa coisa para vocês e vocês me obedecem. Isso é política. Mas bem, o que é o Estado? Podemos definir o Estado moderno em 4 características. Um território delimitado, a soberania sobre esse território. A terceira é a população permanente. Afinal de contas, como o Estado vai mandar naquele território se não tem ninguém para obedecer? Tem que ter gente lá. E a quarta e última característica, o monopólio da força legítima. Mas o que é força legítima? As dominações legítimas são os meios de você impor sua vontade sem necessariamente recorrer à força. Weber divide as forças legítimas em 3. A carismática, você obedece o que eu estou falando porque você confia em mim, pelo menos eu espero. Segunda, a dominação legal são as leis, eu confio nas leis, então eu obedeço o que está escrito nelas. Terceira e última, a dominação tradicional é aquela que você já está acostumado, foi sempre assim, então por que mudar? Ah, Renan, eu sou desobediente, eu não ligo para isso, eu vou fazer o que eu quero. Aprende uma coisa, você não é livre para fazer o que você quer. Imagine que esse aqui é você, todo pimposo, todo feliz. Essa terra é a legitimação, são aquelas dominações que eu falei ainda agora. Mas você é desobediente, você é uma garota ou um garoto levado, você não quer obedecer à terra. Para você, essa terra não existe, mas você não afunda, pelo menos não deveria. Porque tem essa pilastra no meio segurando você. Essa pilastra é o controle coercitivo do Estado. Ou você obedece o Estado, ou ele vai fazer você obedecer na marra. Ele vai te dar uma pizza, sei lá. Ou você obedece, ou você vai pra cadeia. Ou você obedece, ou ele te força a obedecer e você vai sofrer as consequências de não obedecer. Para que esse banco não me permita cair, para que aquela pilastra não permita você afundar e fazer o que você quer, ela precisa existir materialmente. Isso é, o Estado tem que ter controle dos meios materiais para te fazer obedecer. O poder coercitivo tem que ser pautado na materialidade. Como eu vou ameaçar dar um tiro em você se eu não tenho um revólver? Não faz sentido. Mas nem sempre foi assim. O poder legítimo nem sempre foi monopolizado. O Estado tinha concorrentes antigamente. Antes do Estado moderno, o líder era o dono do Estado. O líder era o Estado. É aquela famosa frase, eu sou o Estado. Porque eu detenho todos os bens materiais. Tudo é meu. No Estado moderno, eu sou o líder. Eu sou o líder. Eu controlo o Estado. Mas eu em si não sou o Estado. Eu não sou o dono do Estado. Mas como isso aconteceu? Para Weber, o líder do Estado foi expropriando os outros meios de força. Foi expropriando os outros bens materiais. Ele fez tudo ser dele. É como se o povo não fosse dono da prefeitura, e sim o prefeito. É como que quem mandasse dentro da sua casa não é você, e sim o prefeito. É como se você não pudesse bater no seu filho, e sim o prefeito. Nesse processo de expropriação dos bens materiais e do poder para com o restante da sociedade por parte do príncipe, levou à separação entre meios e quadro administrativos. Os meios administrativos são os bens materiais usados para dominar a sociedade. O quadro administrativo são as pessoas que gerenciam esses bens materiais, são os políticos. Mas Renan, quem desapropriou o príncipe? Quem desapropriou o príncipe foi o quadro administrativo que ele mesmo desapropriou. Ele criou uma bola de neve maior do que ele mesmo, que o consumiu. Isso marca a transição do Estado pré-moderno para o Estado moderno. Dentro do Estado moderno, temos 2 tipos de servidores públicos. O administrativo e o político. O administrativo é tipo um enfermeiro no hospital. Ele é bolsonarista, você é do ele. Você chega no hospital, o enfermeiro tem que te atender do mesmo jeito. Não importa a sua opinião política e a dele. Ele é imparcial, ele é o servidor público administrativo. Já o servidor político é aquele que expõe sua vontade. Afinal de contas, ele está lá para isso. É o famoso político profissional, ou líder carismático. Dentro do ramo dos políticos profissionais existe ainda mais uma distinção, que é entre os políticos profissionais que vivem de política e os políticos profissionais que vivem para a política. A distinção entre os dois é puramente econômica. O que vive de política depende das recompensas que recebe de exercer a política para se manter. O que vive para a política não precisa dessa recompensa que o Estado dá. Não precisa do salário. Ele já tem uma renda anterior. Isso é segundo Weber, viu? O que vive de política depende. O que vive para a política para com isso. É uma analogia
idiota, mas ajuda a memorizar. Não são apenas os políticos profissionais que expressam seus atos políticos. Eu, você, 2 filhos e um cachorro podem ter atos políticos. Por exemplo, eu tô lá no comício e eu bato palma porque o político tá dizendo. Isso é um ato político, mas eu não sou político profissional. Então, deixando bem claro, para você fazer um ato político, você não precisa ser político profissional, tá bom? O Weber define as características que um homem precisa ter para ele ser um homem político ideal. Elas são paixão, senso de responsabilidade e senso de proporção. Ele tem que ter essas 3 características. Se um político não tem isso, ele vai cair na vaidade vulgar, que é falta de objetividade no seu trabalho e irresponsabilidade. A ética para Max Weber se divide em 2, a ética de convicção e a ética de responsabilidade. A ética de convicção é aquela de que eu estou fazendo o certo, e se está dando errado, é porque alguém está sendo burro, é porque Deus quer, é por algum motivo alheio ao que eu estou fazendo, não é minha culpa. Um exemplo de ética de convicção seria, por exemplo, eu subsidiar uma empresa. E daí que está dando errado? Não é culpa minha. A ética de responsabilidade é quase o contrário disso. Eu estou subsidiando aquela empresa, deu errado, eu aceito, a culpa é minha. Essa é a ética de responsabilidade. O homem político, o político ideal, tem que ter essas 2 éticas. Elas não são contraditórias entre si. Um político profissional tem que acreditar que aquilo que ele está fazendo é certo. Ele tem que fazer o que ele acha certo. Mas ele também tem que fazer a responsabilidade sobre o que ele está fazendo. Ele tem que acatar.